Oi, gente, bom dia. Que vocês estejam super bem, motivados. Estamos em tempos difíceis, mas eu sei que tudo vai ficar bem e as minhas lágrimas vão secar. Pablo Vittar, eu não lembro o ano da música. Vamos lá. A gente vai continuar falando de células, beleza? Que foi o tema da semana passada. A gente começou a falar de biologia com esse tema, células. A gente vai começar da menor unidade funcional do organismo vivo até as maiores organizações, como, por exemplo, o ecossistema, tá? Quando a gente chegar em ecologia. Beleza? Então, para começar, a gente precisa lembrar duas coisinhas que eu falei na aula passada, que são os tipos de célula. Vamos lá. Tipos de célula. Então, nós temos os procariontes e os eucariontes. Eu acabei colocando no chat já, mas agora eu vou colocar o que significa os procariontes. Pro significa primitivo. Carionte se refere à carioteca. O que é a carioteca? A carioteca é o envoltório, é a membrana nuclear. É a membrana que vai envolver o material genético, tá? No caso, como os procariontes, se entende que os procariontes foram os primeiros seres vivos a habitar o planeta, a primeira forma de vida, né, que possuía célula, foi chamado de procariontes primitivos, tanto que eles não possuem carioteca. O material genético ele fica de forma não organizada no citoplasma, tá? Então vamos colocar aqui: procariontes não possuem carioteca. Bem tranquilo. Já os eucariontes, eu estou utilizando o chat, tá? Vamos lá. Os eucariontes, o que significa o eu? Toda vez que você encontrar eu no início da palavra, você vai pensar verdadeiro. Eu significa verdadeiro. Carionte também se refere à carioteca, então, verdadeira carioteca. Então, são seres vivos que são células, no caso, que possuem carioteca, que é o envoltório nuclear. Então, vamos lá. Possuem carioteca. E só para a gente não esquecer, carioteca. Envoltório nuclear. Beleza? Eu estou acompanhando um livro de vestibular para não me perder, tá bom? Se vocês quiserem, eu posso mandar para vocês cópias, porque foi uma doação de uma ex-aluna minha que também fazia um curso à parte, que utilizava um material, se eu não me engano, da Anglo. É Anglo. Tá bom? Então vocês podem entrar em contato e pedir esse material. É um material que não é tão atual assim, porque já faz um tempo que ela cursou, mas continua válido. Vamos lá. Karina, e os vírus? Os vírus, a gente não considera que os vírus sejam seres vivos. Lembra daquela história na última aula que a gente falou sobre a teoria celular? Todo ser vivo possui célula. Não é o caso dos vírus. Eles não possuem essa característica. Os vírus não possuem célula. São seres acelulares. Vírus são seres acelulares. Esse no início da palavra, a sua função é de negação. Ele está negando a condição de possuir célula. Beleza? Hum, uhum. Vamos ver agora
uma célula procarionte. Olha só. E vamos ver o que tem nessa célula procarionte. Olha só. Tá, que bicho é esse aqui, professora? Na verdade, isso aqui é uma bactéria, tá? Principais representantes dos procariontes, as bactérias. Então, o que vai ter numa bactéria? Eu tenho aqui, de fora para dentro, tenho os pilos ou cílios, eles servem como proteção mecânica, também servem para agregar alimentos nos pilos. Também temos este rabinho, que a gente chama de flagelo. Esse flagelo, ele pode ter até dois, ok? Aqui no caso ele só tem um, mas ele pode ter até dois flagelos. Ele é muito importante para a movimentação da bactéria, beleza? Aqui, essa bactéria, ela tem uma cápsula. No caso, ela vai ter três membranas. A cápsula, a parede celular, que é a membrana intermediária, e a membrana plasmática. Então, ó, são três. Cápsula, de fora para dentro. Cápsula, parede celular e a membrana plasmática. Nossa, por que ela tem tanta coisa assim, tantas membranas assim? Porque a bactéria é um ser unicelular. O que é um ser unicelular? Ele só tem uma única célula, beleza? Uma única célula. Uma. É diferente de um ser que é pluricelular. Pluri, pense em plural, tá? Então, pluricelular tem mais de uma célula compondo aquele organismo. Então, como a bactéria só possui uma célula, e vocês bem sabem que as bactérias elas ocupam todos os lugares na Terra, inclusive meios que possuem água, a gente vai ver um processo futuramente que é a osmose, onde acontece o transporte de água para balancear a quantidade de. No caso, balancear as concentrações tanto dentro quanto fora da célula. Esse processo de osmose pode fazer com que a célula se quebre. Não é isso que a bactéria quer, morrer rapidamente por conta de uma osmose. Então, ela tem essa proteção, no caso, a parede celular já é uma baita de uma proteção legal, mais a cápsula para ela se proteger também no meio ambiente. Agora, olhando depois da membrana plasmática, essa coisa verde aqui seria o citoplasma. Lembrando que lá na teoria celular, toda célula vai ter membrana plasmática, então check. Citoplasma, check. E material genético, que é essa coisa roxa aqui, ó. Então, check. Essa bactéria é um ser vivo, possui uma célula. Então, aqui, ó, citoplasma é onde você vai encontrar algumas organelas, ok? As organelas são estruturas menores que a gente encontra no citoplasma que vão desempenhar algumas funções distintas, tá? Existem vários tipos de organela. No caso da bactéria, ela não terá tantas organelas assim. A gente vai ver mais organelas na célula eucarionte, tá? Mas aqui no citoplasma da bactéria, vocês veem, vou tentar aumentar aqui para vocês. Pronto, ótimo. Veja, eu tenho uma bolinha verde. Essas bolinhas verdes aqui estão representando o ribossomo. O ribossomo é uma organela, inclusive de grande importância, porque o ribossomo vai fazer a síntese proteica. Dica: toda vez que eu encontrar a palavra síntese, eu estou falando então de produção. Vamos lá? Síntese
Significa produção. Produção do quê? Vamos lá. Síntese proteica. Proteína. Então, os ribossomos são responsáveis pela produção de proteínas. Beleza? Tá, para que ela vai fazer proteína? Ela não tem o tal do DNA, o material genético? Nosso querido ácido desoxirribonucleico? Só para os íntimos é DNA, tá? Mas aqui a gente tem o DNA, onde vai conter todas as informações importantes gênicas da bactéria e como que essas informações elas vão ser expressas. Como que você vai saber qual proteína produzir em bactéria? Muito simples. Existe outro tipo de ácido nucleico, não existe só o DNA, existe também outro ácido que se chama RNA. A diferença de um para o outro é a função e o açúcar que os compõe, tá? O RNA, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma cópia de uma parte da fita do DNA e dessa informação da fita de DNA, ele vai produzir uma proteína. Assim vai ser expressado o que está registrado no DNA daquela bactéria. Então, os ribossomos são super importantes, tá? Exemplo para nós. Vamos dizer assim, eu não sou uma pessoa de um tom de pele tão branco assim. Tô no meio termo aí o café com leite. Então, eu produzo mais melanina do que, deixa eu ver, a Angélica, vou de táxi, você sabe. No caso, eu tenho uma informação no meu DNA, assim, ó, ela tem certa quantidade, ela precisa produzir certa quantidade de melanina. Tá, como que isso vai ser expressado? Vai vir um RNA, vai pegar essa informação, vai levar para o ribossomo vai produzir as proteínas, que no caso é a melanina, que é o pigmento que vai dar essa cor, a cor dos nossos olhos, a cor do nosso cabelo, beleza? A cor da nossa pele também. No caso, as pessoas que têm a pele mais clara, no caso, muito brancas, a quantidade de melanina é muito baixa, beleza? E as pessoas negras, a quantidade é alta, tá bom? Desse pigmento, a melanina maravilhosa que nos protege do sol. Beleza? Ainda falando da bactéria, a gente tem o DNA, tá? Como eu já falei, o DNA ele possui as informações do papai e da mamãe da bactéria. Ué, papai e mamãe, professora? Não, na verdade não tem papai e mamãe. Por quê? Porque a bactéria, ela se reproduz de uma forma que a gente vai falar no assunto futuro, tá? Ela vai se dividir e vai criar uma cópia idêntica à célula-mãe. Então não tem troca de gametas aqui, tá? Mas tem as informações genéticas da bactéria. Beleza? Bem simples. Se vocês perceberem, é uma célula bem simples. Comparada a quê, professora? Vamos ver então, agora, uma célula eucarionte. Vamos lá, vou pegar uma célula bem bonita. Vou pegar essa aqui que ela é bem simples. Não, essa aqui. Vamos lá, quem quer escolher? Essa aqui tá mais simples, pode crer. Vamos lá, essa aqui tá rosinha, bem quarta-feira. Vamos lá. A imagem já tá grande. Vocês conseguem visualizar bem a imagem? Alguém poderia me dizer? Deixa eu ver o chat. Sim, obrigada. Vamos lá. Então, aqui, diferente da bactéria, eu vou ter a carioteca, que é o envoltório nuclear ou membrana nuclear. Beleza? Vai envolver o material genético, o DNA. Beleza? Agora eu vou de dentro para fora. Por quê? Eu quero mostrar quais as organelas que ficam mais próximas ao DNA e por que isso acontece. Então, eu tenho
o núcleo. E aqui, galera, eu tenho uma organela que tem um nominho bem grande, que é o retículo endoplasmático rugoso. Ou granuloso, que a gente também pode chamar assim, tá? Vamos lá, eu tenho o retículo endoplasmático rugoso. Beleza? Qual que é a função do retículo endoplasmático rugoso? Alguém saberia me dizer? Ninguém vai dizer. Não. Beleza. O retículo endoplasmático rugoso, nem lembro. É muita informação. Ó, perceba que ele tá bem coladinho ao DNA. Se tem o rugoso, deve ter o liso. Tem. Na verdade, primeira informação sobre o retículo endoplasmático rugoso. Ele tem relacionado a ele os ribossomos. Sim, aquele mesmo ribossomo que a gente viu na bactéria, que faz a síntese proteica, também existe aqui no retículo endoplasmático rugoso. Por que ele também pode ser chamado de granuloso? Por conta de vários ribossomos que existem aqui relacionados ao retículo endoplasmático. Então, já falando já de duas organelas de uma vez. O ribossomo vai fazer a produção de proteínas, por isso que ele está bem próximo ao núcleo. Alguém poderia... Desculpa, gente. Alguém poderia atender o telefone? Eu vou esperar o telefone tocar e alguém atender, aí eu continuo. Isso, Lucas. Por que síntese proteica? Por conta da relação entre o ribossomo e o retículo. Beleza? Por que transporte? Na verdade, ele também armazena proteína por certo tempo. Beleza? Então, ele também faz o armazenamento dessas proteínas. E aí. Desculpa, gente, recebi uma mensagem. E aí, o que acontece? A gente vai ter outra organela envolvida aí, que é a minha. Não é a minha favorita, é a segunda favorita, que é o complexo de Golgi. Como que eu escrevo complexo de Golgi? Complexo de Golgi, na minha época de escola era complexo de Golgi. Agora, eu vejo nos livros assim, eles mencionam essa organela como complexo goldiense. Beleza? Por que Gold? Sim. Atualização. Por que Gold? Gold é homenagem ao cientista para os íntimos. Bom, até onde eu sei, complexo de Gold, porque o sobrenome do cientista que descobriu essa organela é Gold, então é uma homenagem a esse cara aí que descobriu a organela, não sei como é que eu falei essa palavra, socorro. É uma organela, inclusive, muito importante, a gente vai falar por quê. Só um momento. Então, eu tenho o retículo endoplasmático rugoso perto do núcleo, por quê? Porque ele tem os ribossomos que vão fazer a síntese proteica. Lembrando que para fazer a síntese proteica eu preciso de informação. Que informação eu vou expressar? Depende da informação que está no meu DNA. Por isso que está perto do DNA. Beleza? Se eu tenho um complexo, o retículo endoplasmático rugoso, tenho liso? Tenho, ó. Tá aqui. Qual que é a principal função? Pessoal, quero que vocês anotem a função das organelas. É o que é pedido. Beleza? Só tem três organelas que eu vou pedir para mais atenção para o formato delas, porque isso é pedido em vestibular, tá bom? Mas em questão do retículo endoplasmático liso, agora eu me esqueci o outro nome que ela também é chamada. Não, aqui não tá me informando, vou ter que pegar outro livro. Mas como eu não quero atrasar,
Eu não vou pegar esse livro, depois eu passo para vocês no grupo, pode ser? Deixa eu ver o chat. Pode ser, galera. Mas vai ter outro nominho também que pode ser encontrado nos livros atuais. Beleza? Eu tenho bastante livro de biologia, mas são livros antigos, assim, do início da década. Aí não dá, né? De, sim, 2010. Já tá desatualizado. Tchau. Beleza? Ele é formado por canais tubulares, isso não é uma informação tão importante, sem aderência de ribossomos, por isso que a gente chama de complexo de retículo. Eu tô com complexo na cabeça. De retículo endoplasmático liso. Qual que é a função desse retículo? Produção de esteroides, que são hormônios. Vamos lá, produção ou síntese de esteroides. Beleza? Todo mundo anotando? Vou dar uns 20 segundos para anotar. Tem uma academia aqui do lado e eles estão fazendo uma aula. Isso, você pode chamar de não granuloso. Tem outro nome, se eu não me engano, Lucas. Eu me esqueci agora, porque eu só uso mais liso mesmo. O leque é liso e o retículo endoplasmático também. Bora lá, galera, para outra organela aqui. Aqui não está informando, mas a gente tem mais organelas. A gente tem, por exemplo, a mitocôndria. Eu já vou falar do complexo de Golgi, eu prometi. Deixa eu ver outra célula aqui para mostrar mais ou menos como é a carinha do complexo golgiense. Eu queria uma célula mais didática. Ah, depois, se eu vou pedir para o Olim me lembrar, eu tenho um slide pronto que está bem visível. Só que esse slide está no meu drive e eu não tive tempo de baixar ele. Porque eu sou o Julius. Haha. Caramba! Ahá! Eu amo essa foto. Aqui está tendo uma comparação com a célula eucarionte e célula procarionte. É legal porque, como a gente viu a procarionte primeiro, vocês viram que ela é mais simples na questão de organelas mesmo. Você tem apenas o ribossomo, então a quantidade de funções, as funções desenvolvidas são menores, tá? Então, beleza, falamos do núcleo, retículo endoplasmático rugoso, o liso. Bora falar da mitocôndria. Deixa eu colocar uma foto melhor da mitocôndria, porque eu quero que vocês prestem uma maior atenção nessa organela. É uma organela, assim, que toda vez perguntam algo relacionado a ela em vestibular. Chega a ser incrível. Tchá. Olha que coisa linda. Eu não sei vocês, a minha referência, assim. Isso, arrasou, Matheus. Ergastoplasma. Pode crer. É outro nome que a gente pode também utilizar ao se referir ao retículo endoplasmático rugoso. Ai, socorro! Ai, você vai usar a conta de outra pessoa, menino? Vou te chamar de Matheus, aquelas. Mas obrigado, Olin. Ó, eu não sei a referência de vocês, mas para mim, eu sempre falo para os alunos que a mitocôndria, ela parece aquele chocolate escocês do pica-pau, tá bom? Não sei se vocês têm essa mesma referência. O que vai acontecer? A mitocôndria, ela é muito fácil de ser identificada na célula, porque ela é uma organela muito grande e ela tem essas cristas aqui, ó. Tá vendo? Ó? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ela tem essas cristas, beleza? Dentro dessas cristas, dentro dessas cristas, ela tem uma matriz mitocondrial e adivinha, meu, ela tem o seu próprio DNA.
Ah, pode ser. Pac-Man. A referência. Obrigada, Bia. Então, mudando um pouco de assunto, assim, rapidamente, aquelas coisas, né? O professor fala um pouco da vida, é incrível. Todo dia eu acordo e acordo com o nariz entupido. Aí, assim, ao longo do dia, ele vai desentupindo sozinho. E se eu uso máscara, tipo, pra sair, ele entope de novo. É isso, o sofrimento das pessoas. Eu acho que tem. Eu acredito que seja algo relacionado à rinite. Mas não posso confirmar que biólogo não é médico. Beleza? É uma teoria da conspiration. Bora lá. Então, pessoal, olha que informação importante que vocês devem prestar atenção. Sim, a mitocôndria tem seu próprio DNA. É igual ao DNA que está lá no núcleo da célula? Não. É um DNA próprio. Inclusive, quero que vocês prestem atenção e se vocês puderem anotar de forma resumida, tem uma teoria, que é a teoria da endossimbiose, que é a seguinte: a mitocôndria e outra organela que a gente vai falar quando falarmos de células vegetais, que também são células eucariontes, mas células de plantas, certo? Que é a clorofila. Essas duas organelas, a teoria, que é muito bem aceito no meio científico, de que é, elas eram bactérias e que elas foram a palavra Jesus. Elas foram envolvidas por uma célula eucarionte que não possuía essas organelas e quando essa célula foi perdão, ela foi se dividir, aconteceu também a divisão dessas organelas, da mitocôndria e do cloroplasto. Olha que tudo. Isso, arrasou, arrasou. A gente vai falar o que é simbiose, se não me engano, na aula que vem, tá? Acho que é a aula que vem. Tenho que ver as anotações. Mas beleza, a questão é a seguinte: eu vou falar melhor dessa teoria, porque a gente precisa falar um pouquinho sobre a origem da vida na Terra e a origem da Terra. É que eu sempre gosto de começar com a citologia. Então é muito legal a mitocôndria e tá, e daí, pro? Ah, pode crer, Lufer. Boa, boa, boa. Vamos lá. Então, qual que é a função da mitocôndria? Ela vai produzir energia num processo chamado de respiração celular. Bora colocar respiração celular. Nesse processo, ela precisa de carboidrato, que é a glicose, um açúcar aí muito legal que a gente usa bastante, e ela precisa também de oxigênio. Vai acontecer uma reação química e pá, energia com liberação de dióxido de carbono. Eu não vou colocar a equação aqui porque eu sempre esqueço, porque eu vou me enrolar na hora de balancear a porcaria da equação. E nós não temos tempo aquelas. Vamos lá. Ah, Jesus, fugiu a palavra. A mitocôndria, então, ela faz esse. Da onde que ela pega oxigênio? A gente consegue esse oxigênio na respiração, que eu não tô respirando bonitinho porque meu nariz tá entupido. E como que a gente consegue glicose? A gente consegue a glicose comendo. Por exemplo, eu bonita, acordei bela e fui comer um pão. Pão tem bastante carboidrato. Tomei leite também. Opa, o leite, ele tem a tal da lactose, que até uma galera não se dá bem com a lactose aí. Depois que a lactose ela é quebrada, porque ele é um açúcar, ele é um disacarídeo, ele tem dois açúcares simples. Aí a gente vai ter açúcares como a glicose
a galactose. São monossacarídeos. Vai sempre acontecer essa quebra dos açúcares que são grandes para a gente conseguir bastante glicose e utilizar na respiração celular. Beleza? Tá, em vez de falar energia, como vocês são grandinhos, vamos usar uma palavra melhor, que é o ATP. Para os íntimos, ATP. Para os não íntimos, a gente vai chamar de adenosina trifosfato. Beleza? Essa é a tal da molécula de energia que a gente produz. Aí tem todo um processo lá que eu tenho muito medo, tenho trauma da época da faculdade. Famoso ataque de pelancas das branquelas. Socorro. Tudo bem com mitocôndria? Alguma dúvida até aqui sobre as organelas que a gente falou? Tá tudo bem. Eu sei que tudo vai ficar bem. Não, não. Tá ótimo. Arrasou. Arrasou. Ah, sim. Eu depois que a Bia entrou, eu já fui aqui mostrando as imagens e não dei bom dia pro Jonatas, bom dia pro Lucas e bom dia pro Lufer. Bom dia, meus amores. Espero que vocês estejam bem. Ah, tem que ter aquele bom dia, né? Por exemplo, eu dou aquele bom. É que eu dei bom dia. É que eu fiquei assim. Eu acho que ninguém vai entrar que tá cedo, porque eu não entraria. Mentira, entraria sim. Como tá muito cedo, já vou começar. Porque tá gravando, né? Aqueles. Não, tem que ter uma educação aqui, né? E eu sempre faço o bonde do bom dia com meus alunos para saber se eles entraram mesmo na aula ou se eles só colocaram lá, tipo, entraram com a conta e foram dormir. Que isso acontece. Inclusive, se alguém puder falar comigo, porque é muito horrível dar online e vocês ficarem quietinhos assim. Jesus amado. Mas beleza, como tá tudo ok, deixa eu ver a próxima organela que eu vou falar. O complexo de Gold, que eu amo. Só me dá bom dia depois de eu acordar e comer, porque eu acordo morrendo de fome. Nossa! Não, não fala isso, sabe por quê? Eu não sei porque agora, toda vez, umas 3, 4 da manhã, eu tô acordando do nada, com fome. Eu janto, eu geralmente janto próxima 11h30, meia-noite, eu janto. Dá 3, 4 da manhã, eu tô com fome de novo. Falei, gente, será que meu metabolismo tá rápido? 3 da manhã, mas eu não levanto para comer. Eu não sou disso, porque eu sou tão preguiçosa a ponto de, tipo, não vou levantar pra pegar comida. Beleza, pessoal. Vamos voltar lá com aquela célula que eu acharei. Depois eu quero que vocês liguem o áudio de vocês, se for possível, porque eu vou pegar uma foto de célula, uma foto melhor. Vou apontar, vou apontar com o meu mouse. Eu queria saber se vocês conseguem visualizar eu mexendo no mouse. Sim? Não? Cadê? Tô mexendo ele. Não. Ah, que droga. Ah, então nem dá pra gente fazer a brincadeirinha. Porque eu ia apontar bem pro Helena do Carrossel. Não tem no Brasil mesmo. Eu ia apontar pra organela e vocês iam falar qual é. Tá? Depois a gente tenta fazer essa brincadeirinha, então. Poxa, que triste, porque vocês estavam vendo na outra aula. Eu pensei que estavam vendo também agora. Poxa, tô muito triste. Beleza. O complexo de Gold. Então bora voltar aí pro script. O complexo de Gold é essa coisa laranjinha aqui próximo à periferia
da célula, aqui, ó, do lado esquerdo, laranja, que parece. Deixa eu ver, parece com cristas, né? E tem umas bolinhas em cima, umas bolinhas embaixo. Apareceu? Ah, você fez na escola? Ah, que legal. Como eu estudava numa escola maravilhosa, eu não fiz. Maravilhosa, sim, foi super irônica. Então, qual que é a fita do retículo do complexo de Golgi, que está em laranja aqui pra gente? Ele é formado por unidades chamadas de Golgi-somos, que é essas coisas aqui, ó, que são pilhas de vesículas membranosas e elas são achatadas, tá vendo? Ó, que coisa fofa. Eu acho que vocês estão vendo o meu mouse em cima do complexo de Golgi. Qual que é a função? Armazenar, tá? E participar da produção de moléculas orgânicas que são responsáveis pela exportação, ixi, pela exportação de proteínas, Ai, que susto. Desculpa, gente. Que vão participar do transporte de algumas moléculas, como proteínas, principalmente proteínas, tá bom? Deixa eu me recordar aqui se tem produtos celulares, porque sim, a célula tem sua digestão interna, beleza? Uhum. A gente chama essa função de secreção celular, beleza? O que é uma secreção? A saliva é uma secreção, por exemplo. Então, ela vai produzir essas bolinhas aqui, ó, que vão chegar até a membrana plasmática. A membrana da vesícula vai se relacionar, vai se sujeitar à membrana plasmática, como se fossem uma, e aí o material que está dentro dessa vesícula vai sair. Beleza? A gente chama isso de. Pera, eu tenho endocitose, eu tenho a exocitose. A gente chama isso de exocitose. Oh, meu Deus. Você tem pedras? Lama. Ué? Como assim lama, Brasil? Ah, que horror! Beleza. O que eu ia colocar aqui, Deus, que eu esqueci? Eu tenho alguns processos de transporte celular, eu já vou falar um deles, que é a exocitose. Se vocês quiserem copiar, se vocês quiserem dar uma pesquisada, eu acredito que a gente não vai conseguir falar de exocitose hoje, sim na aula que vem, porque a gente vai falar da membrana plasmática depois. Beleza? Exocitose. Beleza? Com complexo Golgiense. Alguma dúvida até aqui? There's no questions. Ok. Ok, Brasil. Vamos ver outra aqui. Já falamos dessa. Falamos, ó, aqui a mitocôndria. Tá vendo que ela é bem fácil de ser visualizada? Porque ela é muito grande e tem essas cristas, né? Assim, o meu. Vamos falar da minha organela favorita. Tá vendo aqui, ó? Também parece uma vesícula. O lisossomo. O lisossomo é a minha organela favorita e eu vou falar por quê. Isso, Lufer, isso. São os pontinhos lá do retículo endoplasmático rugoso. Por que rugoso? Ou granuloso? Porque tem os ribossomos relacionados a ele.
Camila, o David tá chegando em 10 minutos. Por que você não vai avisar? Porque eu tô te avisando agora. Não, você vai abrir, eu não. Tá bom. São os pontinhos. Isso mesmo. Vamos falar do lisossomo. Dica: tudo na biologia vai ter um significado. Então, lisossomo, liso, o liso tem a ver com uma palavrinha que a gente usa bastante na biologia, que é lise. Vocês têm ideia do que seja lise? Se vocês matarem o que é lise, vocês já vão sacar qual que é a função do tal do lisossomo. Quero participação, vamos lá. Hidrólise. É, tem lise. Mas o que seria lise? Ele pegou no Google. Esse olhinho. A Lise celular. O Wikipedia. A Lise celular na verdade, a gente também usa esse termo de lise não só para falar da ruptura da célula, tá? Mas a gente fala que é uma quebra. A gente usa lise para quebra também. Então, lisossomo, o liso, tem a ver com a palavra lise, que seria quebra. Agora me digam, qual molécula que a gente tem aqui no nosso corpício que faz quebra de várias coisas? Sai, sai quebrando tudo. Vamos lá. Ah, Lucas, se você já sabe a função, é isso. Qual que é a função do lisossomo? Ele produz enzimas, ele também armazena enzimas, tá? Qual a molécula que eu tô falando? Eu tô falando das enzimas. As enzimas, elas têm origem proteica, beleza? Qual que é a função das enzimas? Acelerar uma reação química, que a gente chama de catalisar, ou ela também faz no caso, nessa aceleração de alguma reação química, acontece a quebra. Por exemplo, vou voltar com a lactose lá. Pelos faqueiros para botar um som bem biológico. Meu, esse Lufer. Bora lá. A questão das enzimas, bora lá. Lactose. Alguém aqui é intolerante à lactose? Não se dá bem com lactose? Até tomo leite, não deveria o Lufer. Essa energia seria o ATP, que é adenosina trifosfato. A gente também produz umas molequinhas aí que é o NADPH. Não, a gente vai falar de ATP quando a gente falar de respiração celular. Calma, calma, Brasil. É que na escolinha, o que a gente aprende? Que produz energia, porque os nossos tecidos e os nossos órgãos precisam de energia para funcionar. Ou simplesmente precisa de uma glicose. Beleza. Vamos usar agora o termo correto, que é ATP. Nós precisamos de ATP. Se eu explicar o que é ATP agora, vai embolar, porque eu preciso também citar o NADPH e esqueci o nome da outra, que até eu esqueço, gente. Mas beleza. A questão da intolerância à lactose, vamos para o exemplo lá. No caso, o Lufer e eu também. A gente tem intolerância à lactose. A minha é mais leve. E por que que existe a questão de ser mais leve em algumas pessoas e em outras não? A lactose, como qualquer outra molécula, carboidrato, lipídio, enfim, ela vai passar por digestão. A digestão é
Qual que é a função da digestão? Tentar deixar as moléculas lá do alimento menores para ficar mais fácil a absorção dos nutrientes que eu preciso. Beleza? Inclusive, eu consumo carboidrato porque eu preciso do carboidrato. Mas eu preciso do carboidrato na forma mais simples dele, né? O carboidrato mais simples, por exemplo, um monossacarídeo, mono, um, uma, um monômero, né? Uma molequinha aí de glicose, por exemplo, que é o açúcar mais comum e que a gente utiliza bastante. Beleza. A lactose, galera, é um açúcar que a gente chama de disacarídeo. Por quê? Porque ele vai ter dois monômeros. Um deles é a glicose, que está fazendo ligação com outro açúcar, que se chama galactose. Os dois juntinhos vão formar a lactose. Beleza? Beleza. Uma coisa super legal sobre as enzimas, a gente vai ter uma aula, inclusive, falando sobre as enzimas, é que existe uma enzima para cada coisa. Por exemplo, tem a lactose, a enzima que vai fazer a quebra dela é a lactase. Beleza? Amido, que é um carboidrato também, que tem bastante em plantas. O amido, qual que vai ser a enzima que vai fazer a quebra do amido? Que inclusive o amido é um carboidrato bem grandão. A amilase. Então, geralmente, o prefixo da palavra vai ter relação com o nome daquilo que ela vai fazer, da quebra, daquilo que ela vai quebrar, com o ase no final. Beleza? Vai acabar essa aula. Já vai acabar. Acaba às 10. Você vai tomar banho que hora? Depois. E o menino vai chegar que hora? Já está aí. Falta 2 minutos. Desculpa, gente. Karina, Chu, pode encerrar a aula. chu, Pelo amor de Deus, né? chu. Beleza. Por que senhora de idade? Agora que eu vi, senhora de idade. É minha mãe, gente. I'm sorry. É porque depois daqui eu vou ter que fazer uns compromissos, louco. Ai, nós somos, né, amores? Nós somos senhoras de idade com coração da juventude que nunca morrerá. Beleza? Então, para quem tem, só para fechar, quem tem intolerância à lactose não produz ou produz bem pouquinho a enzima lactase. Tanto que essa enzima agora ela é vendida, né? Em farmácias já, está sendo comercializado. Então, por exemplo, eu vou no aniversário, eu vou em festa de criança e quero comer uns bolhos. Porque assim, você vai em festa de criança, tudo é feito com leite, é incrível. Né? Aí você, poxa, você quer comer os negocinhos, uma bolacha, um brigadeiro, um bolo. Tá na minha bolsa. O que você vai fazer? Compra lá. Inclusive, eles colocaram o nome do produto de lactase. Você vai lá na farmácia, vocês têm lactase? Temos, meu querido parceiro. Então, pá, toma. Comprou, tomou antes de consumir o alimento. Meia hora depois é fiesta. Aí você come, enche o bucho de coisas feitas com leite, não vai passar mal. Por que você passa mal? A pessoa que tem intolerância à lactose. Nós temos uma flora intestinal, beleza? As bactérias, tudo. Os lactobacilos vivo, tá? Quando a gente se alimenta com alguma coisa que tem leite, a gente não produz essa enzima chamada de lactase que vai quebrar a lactose. Esse açúcar, ele vai ser consumido pela flora intestinal, os lactobacilos vivos, beleza? E eles vão fazer um processo chamado de fermentação, que vai produzir os gases aí. Por isso que geralmente nós que temos intolerância à lactose vai correr para o banheiro se a gente consumir algum alimento com leite. É triste. É triste. Tô vendo, tô chorando aqui, eu também estou. Beleza, galera? É muito legal a gente saber de biologia porque a gente entende o que acontece com o nosso corpo. Pouco, mas entende.
Beleza? Deixa eu ver. Ah, eu queria falar também com vocês sobre. Tá bom. Você não vai ficar aqui na sala? Não. Tá. Enfim, outra coisa que eu gostaria de comentar com vocês, deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Acho que eu não esqueci de nada. De assim, uma organela. Bom, eu ainda não falei das que existem na célula vegetal, porque existe uma diferença entre a célula animal, eu estou falando de células eucariontes ainda, existe uma diferença entre célula animal e a célula vegetal. Por quê? Porque a célula vegetal tem parede celular depois da membrana plasmática. A célula animal não tem, beleza? Além disso, a célula vegetal vai ter mais duas coisitas muito importantes para ela. O cloroplasto, que a gente vai falar depois, que eu acho que não vai dar tempo, e vacúolo, tá? Porque aí a gente vai falar de turgência. Beleza, vai falar só daqui 15 dias. Vamos falar só do último aqui, que eu acho muito importante. Dá para a gente também visualizar com muita facilidade na célula, que é o centríolo. Tá vendo essas coisinhas? Vocês sempre vão ver o par de centríolos. Eles são formados por microtúbulos proteicos, beleza? Qual que é a função desses carinhas? A gente vai falar muito deles ainda em genética, principalmente meiose e mitose, na fase de anáfase. Calma aí, a gente vai falar. Então, a função dele é participar aí da divisão celular. Ó, eu vou colocar aqui uma célula eucarionte novamente. Vou colocar aqui célula animal. Just like. Ai, lembrei do animal, daquela banda lá que eu acabei de esquecer o nome, não acredito. Gente, eu sou péssima. Que eu vi a apresentação do Olim. Vocês perderam a apresentação do Olim de Animals. Eu nunca vou me esquecer. Nunca esquecerei. Bora lá. Deixa eu ver uma célula top, top, top. Olha aqui. Parece um ovinho, né? Coisa fofa. Sim, nunca me esquecerei. Gente, aquele show de talentos foi a melhor coisa. E eu fiquei muito triste que não teve ano passado. E não vai ter esse ano por conta da pandemia. Mas enfim. Meus amores, vocês estão vendo o meu mouse? Meu cursor? Não. Eba. Ah, ó, o centríolo seria essas coisas vermelhinhas. É a única coisa vermelha que tem aqui no meio da célula. Beleza? Na divisão celular, ele também vai se dividir, ele vai se duplicar. E aí eu vou ter. E eles vão ajudar na divisão celular. Essa é a principal função deles. Depois a gente vai falar melhor deles, tá bom? Como só faltam. Ah, eu acho que vocês só conseguem ver o cursor quando eu tô lá na. Quando eu tô no negócio lá, no Google. Beleza. Pessoal, eu vou encerrar aqui, porque não vai dar tempo de falar mais nada. Beleza? Assim eu encerro. Qualquer dúvida, eu tô lá no grupo também, então é só me chamar ou fazer pergunta lá. Se tiver vergonha, assim, ai, não quero que ninguém saiba o que eu estou perguntando, pergunta no pessoal mesmo. Eu demoro um pouco para responder, não é por maldade, é que eu não tenho tempo mesmo, tá bom? Mas eu respondo com todo carinho, tá? Por favor, Olim, me lembre de passar os slides para eles. Aí eu baixo eles, se possível, hoje, quando eu voltar para casa. E a gente já utiliza esses slides na aula que vem, tá bom? Alguma dúvida? Não, não. Então, assim, me despeço. Um grande beijo, meus amores, e se cuidem. Ah, arrasou. Beleza. Beleza, Olim, muito obrigada. Beijo, amores. Até a próxima.